noite, minhas amigas, meus amigos. Sempre um prazer voltar aqui no Cantinho da Caridade. Para mim é uma alegria. Sinto-me sempre muito bem recebido. E sempre com temas relacionados à saúde mental. Acho que Sônia escolhe o tema justamente aproveitando esse assunto, que é um assunto de meu interesse, é um assunto que toca com a minha prática profissional e também com os meus desejos, com os meus anseios. É um assunto que versa sobre uma questão que toca profundamente na minha proposição de vida, porque eu trabalho com isso já há muitos anos, né? Já estou nessa labuta aí há 21 anos e lido com pessoas que têm depressão desde antes da graduação, aí já do estágio eu já trabalhava com isso, desde o início da faculdade, que eu comecei a estagiar ainda no início da graduação. E eu fico muito contente de poder partilhar um pouco sobre esse tipo de assunto para a gente discutir, em especial nessa temática tão relevante. Por quê? Porque nós temos pessoas próximas que passam pela vivência, se não somos nós próprios a passarmos pela vivência da depressão. As estatísticas são muito severas com relação a isso, e as mais otimistas dizem que 1 a cada 4 pessoas tem depressão. Então, só aí já é suficiente para a gente ficar atento. E a gente sabe que a depressão, por exemplo, é um fator de risco muito alto, muito relevante para a questão do suicídio. Só aí já dá para a gente ficar realmente com a orelha bem em pé, bem atento para poder falar a esse respeito. No mundo inteiro a gente sabe que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida. No Brasil, especificamente, a cada 40 minutos uma pessoa se suicida. Então isso só já é bastante relevante, até porque as estatísticas falam que mais de 90% das pessoas que se suicidam tinham algum tipo de transtorno mental. Ou seja, em tese, são suicídios que poderiam ter sido evitados. E dessa, a imensa maioria vai ser de pessoas com depressão. Só que o que é depressão? Vamos ver o que a gente sabe sobre depressão, porque muito frequentemente a gente confunde as coisas. Eu trabalhei durante alguns anos, pouco mais de 3 anos, no interior do estado, minha cidade natal. Eu trabalhei lá em Jacobina, tive a oportunidade de ajudar a implantar o CAPS da cidade. Enquanto não havia CAPS, a gente atendia em regime ambulatorial, e lá a gente via nitidamente que as pessoas falavam que depressão para tudo. Aqui um pouco menos, mas às vezes a gente vê as pessoas dizendo: eu tenho depressão. Quando você vai ver, a pessoa tem esquizofrenia. Eu tenho depressão. Quando você vai ver, a pessoa tem transtorno bipolar. Outra coisa que não tem absolutamente nada a ver com depressão, porque tem um ou outro sintoma parecido e a pessoa acha que é depressão. Ou acha, como eu via muito lá no interior, que qualquer tipo de transtorno mental é depressão, quando na verdade não é. Depressão não é uma tristeza, como a maioria das pessoas pensam. Nem toda tristeza é depressão, e nem toda depressão tem tristeza. Olha que importante a gente levar isso em consideração, porque às vezes a pessoa tem depressão, mas a depressão aí é uma depressão que traz uma característica mais de desvitalização. Há ali uma falta de vitalidade que não necessariamente tem uma tristeza. Enquanto que tristeza, como a gente vê inclusive nos desenhos animados, hoje em dia a gente vê isso falando sobre as emoções, né? E aí tem um desenho animado famoso aí que fala justamente isso, que a tristeza é uma emoção importante como todas as outras. Mas vá falar isso para uma pessoa que mora na suposta terra da felicidade. A gente mora aqui na Bahia, a Bahia é considerada a terra da felicidade. Então é meio que quase que proibido que a gente sinta tristeza. Não fica assim não. Vai melhorar. Ou seja, aquele papo furado, que na verdade acaba sendo uma positividade tóxica, porque a gente fica querendo forçar a pessoa a sair daquela situação que ela está vivendo, que às vezes é necessária. É uma emoção como todas as outras. A gente vive emoções, é normal a gente ter alegria, raiva, tristeza, é normal a gente sentir nojo, é normal a gente sentir medo,
A gente sentir inveja. Inveja? Eu não sinto isso. Sente. A questão é, às vezes a gente não alimenta, isso é legal, não alimentar a inveja é massa, mas sente, a gente não escolhe sentir, é uma emoção. Se é uma emoção é automática. Do mesmo modo, a tristeza é uma emoção, é uma coisa que a gente sente diante de uma frustração, diante de uma perda. É absolutamente normal que a gente sinta tristeza. O problema é quando a gente se apega a essa tristeza, quando a gente fixa na tristeza e não consegue deixar ela passar. E aí essa tristeza pode tomar um tamanho maior do que o que deveria, pode tomar uma longevidade mais ampla e com isso a gente ter dificuldade de desapegar dela. E aí pode ser que seja uma depressão. E aí óbvio que um profissional habilitado, um profissional de saúde mental, vai saber fazer o diagnóstico precisamente. Mas o que a gente vê em linhas gerais, que é mais comum acontecer na depressão, a pessoa vai ter a tristeza, isso é bem comum que haja tristeza. É muito comum que a pessoa tenha a chamada anedonia, que é a falta de prazer nas coisas que antes davam prazer. Antes a pessoa sentia alegria em fazer, sei lá, um artesanato, sentia alegria em conversar, bater um papo com alguém, assistir um filme, sentia alegria em coisas pequenas do dia a dia que agora já não trazem mais nenhuma alegria. Isso é anedonia, isso é muito frequente. Mas é muito comum também que a gente tenha uma alteração no sono. É muito frequente que essa alteração seja insônia, a dificuldade em conciliar o sono. Ou acorda no meio da noite e não consegue dormir de novo, ou acorda já no finzinho e não consegue dormir de novo. Ou, o que é mais comum, a pessoa não consegue engatar o sono, começar a dormir. Além disso, também é frequente que a pessoa tenha uma alteração no apetite. Percebam, pode ser alteração para mais e para menos. Como no sono, a alteração pode ser para mais ou para menos. Às vezes a pessoa fica com hipersonia, que é o quê? Muito sono ao longo do dia. Dorme muito e não consegue estar satisfeito com o sono. Isso pode acontecer. Mas também pode acontecer no apetite, aumentar o apetite, a pessoa ficar ansiosa e comendo bastante para compensar essa ansiedade. Ou pode ser o contrário, a pessoa perde completamente o apetite, perde a vontade de se alimentar, perde o prazer das pequenas coisas, incluindo das comidas que até então traziam um certo prazer, uma certa gratificação. Então com isso a pessoa vai lentamente perdendo peso ou aumentando o peso, a depender do nível de impacto que aquilo vai causar na vida da pessoa. Então, além disso, existem outras possibilidades. A gente vai ver alteração na libido, a questão sexual. A gente vai ver, a pessoa às vezes vai ter também dificuldade com relação à sociabilidade, e aí tende a um isolamento, um insulamento. A pessoa fica completamente distanciada do contato social. Algumas pessoas falam de maneira equivocada, fica antissocial. Antissocial é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Antissocial, gente, é preciso até que a gente tome cuidado, porque não está falando isso por aí, que antissocial na verdade é o psicopata. É a pessoa que não sente remorso, que não sente culpa, que é contrária às normas sociais. Isso é o antissocial, que é contra a sociedade. Não tem nada a ver com ser avesso ao contato social. Não é nada com relação a ter dificuldade de querer sair, de querer ver amigos, de querer encontrar família. É outra coisa. Percebam que a gente está dentro de uma perspectiva totalmente diferente. Mas as pessoas usam muito termo, óbvio que é um termo usado por leis, não tem nada demais você continuar utilizando. Mas dentro da área da saúde mental, aí incluindo a psiquiatria, a psicologia, a psicanálise, a gente vai, a psicoterapia, a gente vai trabalhar com a noção de antissocial como sendo esse psicopata ou sociopata, como alguns preferem chamar. Pois bem,
a pessoa se isola e com isso ela se sente rejeitada, quando na verdade é ela que rejeita o contato social com as outras pessoas. Só que há uma rejeição dela e ela retroalimenta uma visão negativa de si. Ela passa a ser mais pessimista, acreditar que o pior vai acontecer. Ela pode ter, isso aí são todas possibilidades para que a gente perceba, não é todo mundo que vai ter essas características, porque cada pessoa tem depressão de uma maneira diferente. Como dizem os autores da psicossomática, não existe depressão, existem depressivos. Depressão é um conceito que a ciência e a prática profissional se utiliza para entender o fenômeno que acontece com as pessoas. Mas cada pessoa vai manifestar de uma forma completamente única, singular, e por isso deve ser levado em consideração essa singularidade na hora de planejar um tratamento, por exemplo. A gente vai ver algumas características da personalidade da pessoa que tem depressão. Por exemplo, alguns estudos vão apontar para uma possibilidade estatística, uma correlação. Uma correlação quer dizer que existe ali uma influência, mas a gente não tem como dizer que é causa. Mas existe um tipo de personalidade que tende a um olhar mais deprimido da vida. As pessoas mais pessimistas, as pessoas mais descrentes, as pessoas que não têm absolutamente nenhum vínculo religioso têm uma predisponência maior para a depressão. Não é não ter uma religião. Às vezes a pessoa não tem uma religião, nem acredita em Deus, mas tem uma visão religiosa da vida. Tem uma admiração contemplativa com relação ao existir. Então não é necessariamente ter uma religião, não tem que ter uma religião. A questão é ter uma noção de religiosidade frente à vida. Ter um propósito religioso no sentido profundo da palavra. Um contato com o divino, uma admiração contemplativa da vida. É nesse sentido aí que eu estou usando a palavra religiosa. A gente vai ver também outros estudos estatísticos falando de uma possibilidade de uma imaturidade emocional, ou seja, uma dificuldade com relação à inteligência relacional. Algumas pessoas têm isso e por isso têm uma predisposição maior para desenvolver depressão em algum momento na vida. Outros estudos vão falar sobre uma intolerância à frustração, ou seja, a pessoa que não sabe como lidar com os nãos que a vida traz. E aí, por não saber lidar com o não, acaba ficando muito triste quando recebe o não. E aí, por isso, deprime. Isso é uma possibilidade de leitura. Existem outras tantas. A gente sabe que, por exemplo, quando você passa por algum tipo de perda, seja, por exemplo, perder um ente querido, ou então romper um relacionamento de longa data, um divórcio, um término de namoro, ou então você passou por uma falência, um momento de desemprego na vida, tudo isso é fator predisponente para desenvolver depressão. Então, com isso, a gente amplia o horizonte e consegue compreender que existem ali possibilidades de olhar com relação. Mas, Danilo, não tem a questão orgânica? Na família de alguém que tem depressão, a probabilidade é maior de desenvolver depressão também. Existe um conteúdo orgânico, sim, existem estudos interessantes atualmente, tentando inclusive identificar qual é o cromossomo que tem a ver com isso. Sim, existem estudos interessantíssimos a esse respeito. Só que a gente é espírita, a gente é espiritualista, a gente tem um olhar diferente com relação à perspectiva do estar vivo. Estamos aqui encarnados no planeta Terra. Se a gente está encarnado, a gente sabe que tem um motivo para a gente estar aqui. E se tem um motivo para a gente estar aqui, também tem um motivo para a gente estar usando esse organismo que a gente está usando. Deus nos traz à Terra através desse veículo. Não é à toa. Tem algum motivo para isso. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não compreende. E aí culpa o corpo. Vai dizer que é o corpo que tem um problema. E aí não percebe que na verdade o corpo é somente um veículo para algo muito mais profundo chamado espírito. E aí eu me admiro muito de Allan Kardec, porque Allan Kardec tem uma perspectiva fantástica
Na época dele, ele antecipou vários estudos em saúde mental que hoje a gente tem, muito antes de que pesquisadores desenvolvessem esses estudos. Ele já trazia esses estudos lá no início do Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de 1864, a gente já tem a palavra deprimente, que é uma coisa recente, tá? É importante lembrar que o conceito de depressão é muito antigo, mas a palavra depressão é recente, não é uma coisa antiga. Antes, na época de Kardec, o conceito de depressão era melancolia. Melancolia era como se chamava a doença da depressão. Inclusive a gente vai no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 25, e a gente vai ver ali uma explicação espírita a respeito do fenômeno da depressão, levando em consideração a questão reencarnatória. Porque o que os espíritos colocam? Que na verdade, quando a gente encarna, a gente traz no nosso inconsciente uma lembrança, mesmo que vaga, do plano espiritual, quando nós tínhamos liberdade de ação. Quando a gente encarna, a gente está aqui no escafandro de carne. Lá, sabe o escafandro, aquela roupa de mergulhador que anda no fundo do mar, aquela roupa pesada que faz ele andar bem devagar. Legal a dramatização, né? Tem até a dramatização teatral aqui. Pois bem, é como se fosse isso. Nós estamos em uma roupa pesada que nos permite estar no planeta Terra. Então a gente guarda uma lembrança de como era lá. E aí tem uma saudade que a gente não sabe de quê, uma saudade que a gente não consegue colocar em palavras, que é essa sensação de que a gente não está no lugar que deveria estar, aquela sensação de, meu Deus, eu queria voltar a usufruir da liberdade que um dia eu tive, aquela sensação. É isso que os espíritos vão colocar, Kardec coloca de maneira bela ali naquele texto. Interessantíssimo. E aí a gente vai ver que essa é uma explicação possível, mas óbvio que isso não se esgota. Antes, 11 itens antes, nesse mesmo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item suicídio e loucura. Interessante esse item, porque Kardec já fazia uma correlação entre suicídio e loucura, numa época que não se fazia esse tipo de correlação. Primeiro ponto que é importante a gente levar em conta com relação a esse item: a palavra loucura, na época de Kardec, era todo e qualquer transtorno emocional que a pessoa vivesse. Hoje a gente não vai chamar de loucura, por exemplo, se a pessoa tem depressão. Se a pessoa tem um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, toque de limpeza, aí fica arrumando, limpando as coisas, arrumando, limpando. Tem que limpar a casa 23 vezes, por exemplo. Ou tem que tomar banho 18 vezes. Por quê? Porque senão minha mãe vai morrer. Ou seja, não tem absolutamente nenhum nexo causal entre uma coisa e outra. Mas a pessoa se vê compelida e ela faz aquele ritual, isso é chamada compulsão, para poder tentar amenizar o pensamento obsessivo, que é assim que se chama na psiquiatria e na psicopatologia. A obsessão, que é essa ideia intrusiva que fica ali dizendo que se ele não tomar aqueles 18 banhos, ou sei lá quantos banhos, vai acontecer uma coisa muito ruim com outra pessoa, ou com outra circunstância, ou até com a gente mesmo. E aí a pessoa se vê impelida a fazer e faz. Na época de Kardec, isso era loucura. Hoje a gente não chamaria de loucura. Hoje o que a gente chama de loucura é quando a pessoa psicotiza, quando a pessoa alucina, delira. Às vezes nem usa, né, a palavra loucura no final das contas. A gente tem certo preconceito com a palavra loucura. Mas se a pessoa tem um transtorno bipolar, se a pessoa tem um transtorno esquizofreniforme, como a esquizofrenia, ou transtorno esquizotípico, ou a personalidade esquizoide, a gente tende a achar que aquela pessoa é louca. É assim que a gente fala de maneira preconceituosa. Na época de Kardec,
toda e qualquer afecção mental era considerada loucura. Então, o termo loucura aí é qualquer problema mental, qualquer problema emocional, que é bom lembrar, né, gente? As estatísticas mais otimistas hoje falam que 60% da população tem algum tipo de transtorno mental. A maioria leve, mas entre leve, moderado e severo, a gama é enorme. Então, com isso a gente vai entender, né? Algumas falas, como a de Freud, que diz que ninguém é normal. Ou você é neurótico, ou você é psicótico, ou você é perverso. Aí tem até piada que diz isso, né? Que a pessoa chega no consultório do psicanalista, que segue Freud, são os psicanalistas. Aí chega no consultório, se chega no horário é porque é obsessiva compulsiva. Se chega antes da hora é porque é ansioso. Se chega atrasado é porque está resistindo à terapia. Ou seja, não tem espaço para a saúde nessa história. Pois bem, aí é que está. Emmanuel, analisando a perspectiva freudiana, vai nos apontar para o fato de que se estamos encarnados no planeta é porque temos ainda algum tipo de enfermidade em um nível espiritual. Se ainda precisamos encarnar, na nossa imensa maioria, porque são poucos missionários encarnados na Terra, né? São poucos os que aqui estão sem necessidade evolutiva para aqui estarem. Então é pouquíssimo, realmente. A imensa maioria da população está encarnada para lidar com alguma coisa, para curar alguma coisa. Porque planeta, como diz Richard Simonetti, planeta Terra é hospital de tratamento, escola de aprendizado e oficina de trabalho. E em alguns casos, para as pessoas que não quiseram reencarnar e foram obrigadas, é prisão também. Então tem essa perspectiva, e aí com esse olhar a gente vai compreendendo que então a depressão ela tem um significado existencial aí. Tem um significado existencial aí. Alguns autores vão dizer que tem uma causa orgânica, ou seja, endógena. A causa interna, vem de dentro para fora, nasce dentro. Outros vão dizer uma causa exógena, vem de fora. Essa diferenciação hoje em dia não é muito didática, não faz muito sentido, porque no final das contas tem as duas coisas. Geralmente vai ter um episódio eliciador, um episódio gatilho, que vai levar aquelas tendências biológicas a se manifestarem, a se desenvolverem. Então tem um pouco de cada uma das duas coisas aí. Não tem uma coisa que seja só de um jeito, só de outro. O que é sabido? Que a maior parte das depressões tem cura. Tem a remissão total dos sintomas. Mas isso não quer dizer que você não vai desenvolver ela de novo lá na frente. Pode ser que ela volte. E quando volta, chama de depressão recorrente. E nesses casos, geralmente tem um conteúdo biológico, aí as estatísticas vão dizer que 10% dos depressivos vão ter depressão pro resto da vida. E aí precisam se tratar pro resto da vida. Tá? Agora, quanto mais cedo se trata, melhor. Quanto mais cedo se trata, melhor. É interessante porque a gente precisa levar em conta o fato de que muito frequentemente existe um ponto de vista com relação à vida, com relação aos porquês da vida, os paraquês da vida, com relação às motivações da nossa existência, às dificuldades, às frustrações. O ponto de vista que a gente tem para analisar essas coisas vai fazer uma diferença enorme. Para algumas pessoas, passar por uma determinada situação é uma coisa terrível, ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim, como é que eu vou lidar com isso? Deus não me ama. Para outras pessoas que passam pela mesma situação, é só mais um desafio. Vamos adiante, vamos tirar de letra, vamos caminhar. Ou seja, depende do modo como a gente encara. Por quê? Porque às vezes é um ponto de vista doente. Me lembro de um autor que eu gosto, que é James Hollis, que ele vai falar dos pantanais da alma. Que ele fala que momentos de depressão precisam ser encarados como sendo cada vez mais frequentes. Cada vez mais a gente vê pessoas passando por algum momento. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde fala que passar por momentos de depressão é absolutamente normal. A maioria das pessoas vai ter algum momento de depressão, não necessariamente desenvolver a doença, a depressão, mas algum momento de tristeza, algum momento de luto,
de perda, isso é absolutamente normal na vida. Isso acontece. Inclusive a gente se robustece com isso, a gente se torna mais forte. O que a doutrina espírita vai trazer? E Kardec se antecipa muito, ele vai trazer um conceito que a gente fala muito hoje em dia na saúde mental, que é um conceito chamado resiliência. Que é um conceito que na verdade vem da física, né? Resiliência é a capacidade de um material sofrer uma pressão e voltar para a sua forma original antes da pressão. Só que aí é que está. Outros autores vão chamar também um outro fenômeno chamado antifragilidade. O que é antifragilidade? Não é você voltar para o formato original, é você melhorar, você ganhar um novo formato e se tornar mais forte. Antifrágil é esse que passa pela circunstância, pelo episódio gatilho, como eu falei agora há pouco, o episódio iniciador de um problema, e sai daquilo mais robusto, mais forte, mais determinado para a vida, entende? Aprende alguma coisa com aquilo e vai adiante, consegue adiante. A questão é que muito frequentemente a gente vem de um olhar apegados. Aí eu me lembro de alguns livros, como por exemplo o livro Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, que ela vai falar disso, né? De que às vezes a pessoa passa por um momento de depressão e ela não se pergunta o que é que ela aprende com isso. E lá em James Hollis, no Pantanais da Alma, ele vai falar justamente disso, de que às vezes a gente vê nascer uma flor no pântano. Apesar daquela circunstância, daquela ambiência difícil, sai algo de bom e de belo daquilo. Tem um autor também, que eu não vou me lembrar o nome dele, mas um livro que eu já li, que eu achei bem interessante dele, que chama Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Que ele fala o quê? Que às vezes a gente passa por momentos de vale. A palavra depressão, literalmente é depressão vale. É um buraco. Depressão significa isso, a palavra, né? Então, a vida a gente tem altos e baixos. E quando a gente passa pelo baixo, quando a gente passa por um lugar que tem, por exemplo, uma montanha, duas montanhas, uma do lado da outra, no meio tem um vale. Você olha lá em cima, você vê uma vegetação rarefeita, porque na altitude as plantas não se adaptam bem. Mas você olha lá embaixo no vale, muito verde. Não é à toa, é um símbolo. É um símbolo interessante para que a gente perceba que há fertilidade também naqueles momentos difíceis. Há uma oportunidade de ampliar olhares. Há uma oportunidade de aprendizado quando a gente decide aprender com a circunstância. Porque às vezes a gente cruza os braços, às vezes a gente se apega ao vitimismo, às vezes a gente se apega a uma atitude de buscar ali um ganho secundário, como dizem os psicanalistas. A gente quer que o outro reconheça que nós somos vitimados, injustiçados, e aí fica preso com aquilo mesmo, achando que, ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim. E aí com isso a pessoa não consegue sair desse olhar de vítima, ela sente pena de si própria, ela se apega a essa autoindulgência, ela se apega à visão de que ela é injustiçada por Deus, injustiçada pela vida, que tudo acontece de ruim com ela. Não para perceber, como diz no texto do item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que a noção que a doutrina espírita nos traz, que o olhar espiritualista vai nos legar, é a noção de que a gente tem a possibilidade de se robustecer, porque a gente encara os desafios da vida de uma outra maneira. Já contei aqui na casa aquela história do rapaz que estava com um problema de saúde grave e ia para tudo quanto era médico, ninguém sabia o que ele tinha. Aí ele soube que um bambambam ia visitar a cidade dele, ele resolveu ir se consultar com esse bambambam, o grande médico aí que ele soube a respeito, que era uma autoridade internacional, então ele resolveu ir lá. Aí quando chega lá ele diz: doutor, quando eu aperto aqui dói, quando eu aperto aqui dói, aqui também dói, doutor, aqui dói, aqui dói, aqui dói, ninguém sabe o que eu tenho, doutor. O que é que eu tenho? Aí o médico olha, aí ausculta, para ver se
consegue encontrar alguma coisa. Aí ele vai palpa, ele vai percute, ele vai tenta de todo jeito procurar uma causa para aquelas dores, não encontra. Aí manda aquele batalhão de exames. Aí diz assim: ó, eu estou aqui até a noite, então o senhor vai ter que arranjar esses exames para hoje. Aí ele corre, faz todos os exames, milhares de exames, exame de imagem, ultrassom, ressonância magnética por emissão de pósitron. Aí vai fazer tomografia computadorizada, a lista enorme de exames. E aí ele faz os exames todos, chega lá, o médico olha os exames, olha, não tinha nada. Os exames todos perfeitos de uma pessoa saudável. Ele olha, não tinha. Aí geralmente nessa de não ter nada, manda para o especialista em nada, né? Que é o psicólogo, né? Mas não, no caso dele ele ficou tentando achar o que era que a pessoa tinha. E aí nada de achar. Aí olhou, me conte de novo o que é que o senhor sente. Ah, quando eu aperto aqui dói, doutor. Aqui também dói, aqui dói, aqui dói, aqui dói, aqui dói, aqui. Tudo que eu aperto dói, doutor. Aí o médico coça a barba, coça a cabeça. Já sei o que o senhor tem. Aí, como assim? O senhor sabe? O que é que eu tenho, doutor? Diga. O senhor tem o dedo quebrado. É o dedo que está quebrado, aí toda vez que você apertar vai doer, óbvio. Você entende? Olha que interessante, eu estou usando essa história para a gente entender que às vezes a gente tem o dedo quebrado, o dedo que a gente está usando para mexer as coisas é o ponto de vista, é a forma como a gente encara a vida, é a nossa cosmovisão, o nosso paradigma, a forma como a gente interpreta as coisas que a gente vive. É isso que está quebrado, é isso que está doente. É a forma de encarar o existir é que ainda está doente. E que por isso a gente tem dificuldade de desapegar daquilo para poder experimentar outras formas de ser, outras formas de existir. Às vezes aquela depressão é a oportunidade para a mudança que a gente precisa desenvolver. A gente precisa desenrolar uma outra forma de lidar com os desafios da vida. É tão difícil. A gente se apega à forma que a gente vê. Aí eu digo, né, quando eu comecei a estudar Espiritismo, meu Deus do céu, foi um Deus nos acuda. Porque aquela história, quando a doutrina espírita começou a fazer sentido para mim, nunca mais eu errei em paz. Porque incomoda, dói a gente reconhecer. Quer dizer que a culpa então não é da educação que eu recebi. Não foi minha mãe que me superprotegeu, muito colo afim nas pernas. Não foi minha mãe. Não foi meu pai que foi, sei lá, omisso, negligente, ausente. Não foi meu avô que foi jocoso, brincalhão. Não foi minha pró que foi conivente com o bullying dos coleguinhas. Não foi meu coleguinha que fez bullying. A culpa não está no outro. Eu começo a tomar para mim e me responsabilizar. Então não dá para errar em paz, porque agora eu preciso arcar com a responsabilidade. Então não é uma coisa externa a mim. Eu preciso me olhar, eu preciso olhar para mim e tentar compreender qual é a lógica. No livro Dias Gloriosos, Joana de Ângeles chega a dizer que nós muito frequentemente trazemos no nosso inconsciente culpas do pretérito, culpas do passado, das quais nós não temos uma consciência plena, mas estão ali influenciando a nossa vida, inclusive imantando ao nosso redor a aproximação de outros espíritos. É assim que nasce o fenômeno obsessivo, que está tão correlacionado a diversos tipos de patologias espirituais. Patologias mentais em geral, muito frequentemente têm uma base espiritual, um passado de resgate, um processo expiatório, um processo provacional. Então, com isso a gente percebe que não é à toa que existem essas influências dos desencarnados. Nós atraímos eles sem perceber por conta das nossas culpas. Nós trazemos, a gente vai na mediúnica e aí o Espírito diz assim: é ele, eu sei que é ele, eu reconheço aquele olhar,
veio dessa vez no corpo de mulher, mas eu sei que é ele. Está tentando me enganar, mas eu sei que é ele. Ele vai ver que eu não desapego dele, eu não vou arredar o pé de fazer com que ele pague cada centavo do que ele me fez. Só aí a gente percebe como é necessário a gente aprender a perdoar desde já, para que a gente não seja esse obsessor lá na frente. É preciso evangelizar os seres humanos para não ter que doutrinar os espíritos depois, né? É preciso que as pessoas se transformem, se melhorem hoje, para não termos que cuidar das obsessões espirituais a posteriori. Então, por isso, é interessante que a gente comece a despertar e perceber nessas circunstâncias. Inclusive, gente, a gente percebe que muita gente vem buscar uma religião num momento de depressão, num momento de perda, num momento de luto, num momento de tristeza, num momento de angústia, num momento de doença. As pessoas buscam um significado para aquilo, um propósito para aquilo, uma perspectiva para que ajude a interpretar o que ela está vivendo. Não é à toa, tem um sentido, tem um significado. Às vezes a gente aqui não entende, às vezes a gente aqui não compreende, mas tem. É preciso que a gente desperte para tentar compreender. E às vezes não dá para a gente entender aqui. Aí a gente vai ver lá no Evangelho de João, ele descrevendo uma fala de Jesus, né? Inclusive eu tive a oportunidade no momento de adoecimento de abrir, sem entender por que eu estou passando por isso. Aí eu abri aleatoriamente um texto bíblico, caiu lá justamente nesse versículo. Jesus disse: o que faço agora vós não entendeis, mas um dia compreenderão. Olha que fala importante aí, para a gente perceber. Às vezes a gente não entende o que está vivendo ali, que é difícil, que é desafiador, mas é importante a gente se perguntar: em que isso que eu estou vivendo me desafia? Se eu faço disso um hábito, vai ser um outro olhar diante da vida. Em que isso me torna uma pessoa melhor? Em que isso me robustece espiritualmente? Em que isso me torna uma pessoa mais humilde, menos orgulhosa? Em que isso que eu estou vivendo hoje me torna uma pessoa mais generosa, solidária, caritativa, uma pessoa mais caridosa? Como eu posso melhorar com isso que eu estou vivendo, com os recursos que eu tenho? Isso ajuda a gente a se fortalecer, porque obviamente quando a gente tenta sentir o sentido, porque só faz sentido se for sentido, a gente consegue enfrentar aquilo de uma outra maneira. Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto bastante, que inspira muito da minha prática profissional, é o pai da logoterapia. Ele diz isso, né? Que quando a gente vive um sofrimento e não consegue entender o sentido para esse sofrimento, a gente vive o que ele chama de desespero existencial. A gente fica desesperado, porque a gente não entende, não tem um sentido para aquilo. E não é à toa que Jesus fala: vinde a mim todos vós que sofreis, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Ou seja, Jesus nos convida a relativizar o impacto das situações inevitáveis da vida, que são muitas e ruins, né? Não são poucas e boas, são muitas e ruins. Então que a gente aprenda com essas perspectivas, percebendo que naquilo a gente também tem algum aprendizado. E não só tem coisa ruim na vida, não. Também tem muita coisa positiva. Também tem muito prazer, tem muita alegria, tem muitos bons momentos, muito aprendizado, muito crescimento. Tem muita coisa que a gente precisa também começar a agradecer. Até porque, segundo a psicologia positiva, que é uma das correntes mais recentes da psicologia, que foi criada por Martin Seligman, lá no ano de 1998, ou seja, recente em termos históricos, o que é que ele vai dizer? Que existem motivos para certas pessoas não deprimirem. Seligman era o maior autor, a maior autoridade em depressão no mundo.
até que ele passa pela chamada crise da meia-idade, a sua metanoia, seu momento de transformação pessoal. Ele passa por um momento e ele diz: pô, eu sei tudo sobre depressão, mas eu não sei por que algumas pessoas não desenvolvem depressão e outras sim. Aí ele resolveu estudar, em vez de estudar depressão, ele rompeu com a depressão e foi estudar felicidade. E aí nessa de estudar felicidade, ele começa a perceber que, por exemplo, estatisticamente, em diversas culturas, diversos países diferentes, pessoas que experimentam um sentimento sincero de gratidão não deprimem. Quem vive gratidão não deprime. Por quê? Aí ele vai, se debruça, até hoje está estudando, tem muita coisa ainda para estudar a respeito desse tema. Mas é interessante, só isso já dá para a gente começar a se perguntar: poxa, eu posso me sentir grato por alguma coisa da minha vida? Pelo quê? E aí a gente vai fazer uma lista, vai perceber quanta coisa que a gente pode ter gratidão. Às vezes a gente não presta muita atenção não. Por quê? Porque o mal anda de tamanco de madeira, enquanto que o bem anda de sandália de pluma. O mal faz muito mais barulho, a gente percebe o mal muito mais facilmente. O convite é a gente prestar atenção também na caminhada do bem, que não faz barulho nenhum, mas está ali também presente. É preciso que a gente desperte para perceber que a gente tem muito que aprender no olhar. Olha o olhar doente, olha o dedo quebrado. O olhar que a gente tem com relação à vida precisa mudar. O ponto de vista que a gente tem com relação a existir. Ponto de vista também é um texto interessante do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1. Desculpa, no capítulo 2, meu reino não é desse mundo. Que aí lá tem um texto chamado Ponto de Vista, que a gente vai ver claramente como é necessário que a gente amplie os olhares para perceber como as coisas que a gente vive no nosso cotidiano podem ter uma outra perspectiva. Quando a gente para, se projeta mentalmente, é isso que Kardec coloca no texto, né? A gente se projeta mentalmente para o futuro, para depois de quando a gente desencarnar. Imagine aí, você está passando por um momento ruim agora, um momento muito desafiador, muito angustiante, muito depressivo, digamos assim. Aí você mentalmente se imagina: desencarnei, e aí lá na frente eu olho para trás. Opa! Eu aprendi alguma coisa com aquilo. Aí eu me lembro, né? Uma coisa que eu falava muito no começo, quando eu fazia palestra lá na adolescência, eu falava muito disso. Quando minha mãe me levou de mão dada para a escola, no meu primeiro dia de aula, com certeza aquilo foi um grande desafio. Eu era muito pequeno, então talvez tenha sido um dos maiores desafios da minha vida até então. Então eu chorei, esperneei, me senti rejeitado, abandonado. Hoje eu olho para isso e dou risada. Hoje que eu tenho um olhar muito mais maduro, olho para o que eu vivi, eu rio e digo: meu Deus, tão imaturo, não sabia os tantos desafios que viriam depois, e que aquilo ali foi só um preparo, porque aquilo ali me preparou para a vida escolar, que me preparou para uma vida depois da escola, a vida acadêmica, que me preparou para a vida profissional, e a lista vai crescendo aí, vai me preparando, e o tempo inteiro eu estou amadurecendo, eu estou me robustecendo, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou me iluminando espiritualmente. Então isso que eu passo hoje, às vezes, é a pedagoga, a dor de mão dadas com a gente, para nos dar a oportunidade de aprender com o amor, que é o amor que encobre a multidão de pecados, diz o apóstolo Pedro na sua epístola. É o amor que encobre a multidão de pecados, não é a dor. A dor apenas nos conduz na porta da escola, mas a gente aprende com o amor. Eu falava isso domingo agora, no aniversário de uma casa espírita ali no São Gonçalo, justamente que a gente muito frequentemente acredita que o tempo é que cura, ou que a dor cura, ou qualquer coisa. Não, é o amor que cura, é o amor que resolve, é o amor que encobre a multidão de pecados. Não é nada disso, e todo o resto é ambiência para que o amor faça seu papel.
Então, quando alguém nos oferece um lenitivo, nos oferece um bálsamo, nos oferece um auxílio para nos ajudar no momento de dor, aquilo ali é um exemplo que a pessoa está dando de amor. E o exemplo nos toca. Como dizia Albert Schweitzer, prêmio Nobel, ele que trazia falas incríveis, ele que tem uma experiência de vida. Pessoal, ele larga a música para estudar medicina, para trabalhar com os rancenianos da África. É uma história de vida fantástica. Albert Schweitzer diz assim: o exemplo não é a melhor forma de influenciar pessoas, é a única. É a única forma de influenciar pessoas. Aí você chega ali na Baixa do Bonfim, no colégio da Polícia Militar, na parede lá está lá escrito ainda hoje, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. É o exemplo. É o exemplo, pessoal. Às vezes a gente tem dificuldade na convivência com fulano, com Beltrano. Ah, Beltrano é meu karma. Muita karma nessa hora. Não é tão simples assim, né? A gente é que tem os nossos próprios karmas, nossas dificuldades evolutivas. E arca com ela, não é o outro que é nosso karma. A gente precisa se responsabilizar. A gente precisa tomar consciência das nossas escolhas. Tomar consciência que não é por acaso que a gente vive o que vive. E tudo tem um sentido. Tudo está encadeado no cosmos. Então não é à toa que aquilo acontece com a gente. Então, com isso, a gente se responsabiliza e, exercitando novos olhares, novos pontos de vista, novas perspectivas, as coisas ficam muito mais fluidas. E é por isso que Kardec vai colocar lá no item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a doutrina espírita pode servir, olha que interessante, um olhar espiritualista frente à vida serve de preventivo para o suicídio e a loucura. Ou seja, esse olhar mais amplo, mais espiritualizado frente ao existir, nos faz prevenir problemas emocionais, nos faz prevenir o suicídio, nos faz nos sentirmos mais fortalecidos para enfrentar as dificuldades da vida, nos faz nos sentir mais robustos para irmos adiante. Então, é a necessidade aí justamente de se responsabilizar e de se responsabilizar também pelo aprendizado. Dizer assim, bom, deixa eu aprender. Olha o que a gente vê muito nas palestras, as pessoas falarem sobre isso, né? Amai-vos e instruí-vos. É preciso que a gente aprenda a se amar, aprenda a amar os outros também. E é preciso que a gente também se instrua. Questão de número 898 de O Livro dos Espíritos, que eu tanto cito. Quanto mais a gente se instrui, quanto mais a gente aprende, melhor a gente está instrumentalizado para fazer o bem. Melhor a gente está ferramentado para ser médium do amor de Deus na Terra. A gente precisa ser médium do amor do Cristo onde quer que estejamos. Esse é o convite da noite, que a gente se amplie aí o horizonte, que a gente abra os olhos para perceber como eu posso ser útil para Jesus onde eu estou, com os recursos que eu tenho, como eu posso ser útil nas pequenas coisas. No domingo eu falava disso, às vezes a gente fica com a curiosidade malsã, passou num engarrafamento, quando olha tem um acidente, aí tem uma pessoa caída, a gente fica olhando com aquela cara de curioso, uma coisa que não faz bem nenhum a ninguém. É preciso que a gente naquele instante perceba como eu posso ser útil agora. Então eu vou fazer uma oração. Às vezes eu não posso parar para poder prestar um socorro, de preferência se você puder, como diz Emmanuel, estanca teus passos em prol das necessidades do outro. Mas às vezes você não pode fazer porque tem uma outra necessidade de um outro que está te aguardando, alguma coisa assim. Você então faz uma oração. Seja um elemento de luz dentro de um momento de escuridão. Traga a sua contribuição para que aquilo seja algo positivo, não seja parte do problema, seja parte da solução, seja parte daquilo que vai trazer o bem. Isso
Isso por si só, porque a gente sabe, a psicologia positiva fala disso. Fazer o bem faz bem. Isso por si só já vai trazer um benefício. Quando a gente acende uma chama, a gente é o primeiro a se iluminar. Quando a gente faz o bem, a água, quando ela brota da fonte, primeiro ela molha a própria fonte. Então a gente é beneficiado quando o bem brota do nosso coração. Então que ele brote para as nossas mãos e com isso a gente possa multiplicar o bem ao nosso redor. E com certeza, como disse Chico Xavier, né, o bem que você faz é teu advogado em toda parte. Então olha como é necessário que a gente se veja ali como um elemento de transformação, como um ponto de luz, onde quer que sejamos. Então que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus acolham os sinceros propósitos que nós agora abraçamos de sermos um elemento de mudança, de um elemento de transformação, de crescimento, de paz. Que assim seja.